Direito desta semana é sobre direito processual penal. O curso fala sobre distinção entre ação, processo e jurisdição, procedimento funcional e tribunal do júri. As aulas são com o professor Ivan Gessler. Olá, amigos. Eu sou o professor Ivan Gessler, de Processo Penal. Estou durante essa semana aqui no Saber Direito Aula, pela segunda oportunidade, tratando do tema procedimental. Sou professor de Processo Penal. No primeiro encontro, nós enfrentamos o tema procedimento comum ordinário para trazermos um parâmetro e enfrentar os regramentos, os procedimentos, os ritos especiais. Na aula de hoje, nós vamos tratar de um procedimento importante, um procedimento funcional, um procedimento especial previsto a partir do artigo 513 do Código de Processo Penal. Na verdade, o procedimento funcional está previsto dos artigos 513 até o artigo 518 do Código de Processo Penal. É um procedimento que se aplica para os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Basicamente, os delitos que nós temos previstos nos artigos 312 até o artigo 326 do Código Penal. Por exemplo, o crime de peculato, o crime de corrupção passiva, o crime de concussão. Já que no artigo 327 do Código Penal nós temos o conceito de funcionário público, nesse primeiro capítulo aí dos crimes contra a administração pública. É importante anotar que esse procedimento não se aplica, por exemplo, aos crimes praticados contra a administração da justiça, ou mesmo para os crimes praticados por particular contra a administração pública. Uma outra hipótese onde vai incidir também esse regramento especial, esse procedimento funcional, é o caso ou a hipótese do artigo 3º da Lei 8.137/90, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Lá eu tenho também um delito funcional de cunho tributário, de cunho fiscal, que estará regrado ou será persecuível via esse procedimento funcional. Esse procedimento funcional se aplica tanto para os crimes funcionais próprios, quanto para os crimes funcionais impróprios. Então é importante anotar que delitos como, por exemplo, o peculato e ao mesmo tempo a corrupção passiva estarão sujeitos a esse procedimento funcional. Esse procedimento funcional, entretanto, não se aplica, esse é o entendimento jurisprudencial, aos particulares que, eventualmente, em concurso de pessoas, também estejam sendo processados por esses delitos. É o caso, por exemplo, das hipóteses de peculato, porque a condição de funcionário público é elementar do delito previsto no artigo 312 do Código Penal. Nós vamos perceber que nesse procedimento funcional existe uma defesa especial. Essa defesa especial, entretanto, se aplicará para o funcionário público, mas não se aplicará para o particular coautor desse determinado delito. Outro ponto importante a acrescentar é que não é qualquer delito praticado por funcionário público que estará sujeito a esse procedimento funcional. Por exemplo, um policial militar pode praticar um crime doloso contra a vida de um civil, por exemplo. Nesse caso, não se aplicará o procedimento funcional, não. Será aplicável o procedimento especial do Tribunal do Júri, que se aplica aos crimes dolosos contra a vida, inclusive de competência da Justiça Comum, conforme previsão da Constituição Federal. Então, cuidado, o procedimento funcional, esse procedimento previsto a partir do artigo 513 do Código de Processo Penal, se aplica para os crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Agora, se é um procedimento especial,
previsto, inclusive, no Código de Processo Penal, é porque ele tem peculiaridades que nós não encontraremos no procedimento comum. Vamos, então, analisar a estrutura dos atos que constituem esse procedimento funcional para saber quais são as diferenças e, ao mesmo tempo, quais são os pontos comuns entre o procedimento funcional e o rito comum ordinário, por exemplo, que nós estudamos. Olha, historicamente, era muito comum que os funcionários públicos fossem processados tendo como lastro probatório inicial ou fase preliminar meras sindicâncias. Sindicâncias, por exemplo, praticadas ou perpetradas ao largo do princípio da legalidade. Justamente por isso, o artigo 513 do Código de Processo Penal prevê uma denúncia funcional. O artigo 513 do CPP é o dispositivo que abre o rito funcional, o rito de funcionário público, e prescreve uma denúncia que deve ser amparada em documentos, justificações, ou menos, em uma menção à impossibilidade de acostar documentos para lastrear essa petição inicial acusatória. Então, óbvio que os requisitos que eu tenho no artigo 41 do CPP continuam sendo aplicáveis a essa denúncia funcional. Mas o legislador quis trazer um artigo específico para regrar a denúncia funcional, apenas a título de colocação e de lembrança. Quais são os requisitos que nós temos no artigo 41 do Código de Processo Penal? Olha, nós mencionamos no primeiro encontro, por exemplo, que a denúncia, à luz desse artigo 41 do CPP, exige a individualização de todo fato criminoso com suas peculiaridades, a qualificação do agente, ou ao menos meios pelos quais ele possa ser qualificado. São requisitos importantes, como, por exemplo, a tipificação do fato supostamente delituoso, que estão no artigo 41 do CPP e que devem ser remissionados também no artigo 513 do Código de Processo Penal. Então, não é cauteloso dizer que apenas porque o 513 do CPP trouxe uma denúncia funcional ou requisitos específicos para a denúncia funcional, que iremos rechaçar a aplicação do artigo 41 do Código de Processo Penal. A qualificação do fato na denúncia é muito importante, por exemplo, mencionando-se a hipótese sofre um silogismo com o peculato, uma subsunção com a corrupção passiva, com a concussão, porque nós sabemos que no processo penal a regra é que essa tipificação permaneça até o fim da instrução criminal. Claro que essa regra sofre exceções, como nós vamos comentar daqui a pouco. Mas a regra no processo penal é justamente essa. Então, pelo princípio da correlação ou da correspondência entre a petição inicial e a decisão final, é importante que o Ministério Público faça, e é um requisito da denúncia, inclusive da denúncia funcional, a tipificação do fato histórico, do fato supostamente delituoso. Perfeito. Agora, uma vez realizada ou ofertada a denúncia funcional, qual é o próximo passo? Porque quando nós estudamos o rito comum ordinário, nós vimos que no rito comum ordinário, após o oferecimento da petição inicial, o juiz já recebe a denúncia ou rejeita a acusação. Então, o próximo momento processual, a próxima etapa procedimental é o recebimento ou rejeição da petição inicial. Recebimento que nós estudamos à luz do artigo 396 do CPP e rejeição com base no artigo 395 do Código de Processo Penal. Não há uma defesa escrita, em regra, nos procedimentos, entre esses dois momentos,
oferecimento da petição inicial e recebimento da mesma pelo juiz. Entretanto, no procedimento funcional, após o oferecimento da denúncia, o juiz deve notificar o funcionário para apresentação de uma defesa. Uma defesa que nós vamos chamar de defesa preliminar. Veja o seguinte, essa defesa preliminar, ela está localizada em um outro momento processual. Diferentemente da resposta à acusação que nós citamos, que nós mencionamos no primeiro encontro, na primeira aula, essa defesa preliminar, ela está atrelada ou sitiada entre a denúncia e o recebimento ou rejeição da petição inicial. Então, o funcionário público vai ser notificado, veja, cuidado, não é citado, ele vai ser notificado para a apresentação de uma defesa prévia, de uma defesa preliminar. Você pode chamar de defesa escrita, defesa preliminar, resposta preliminar, defesa prévia, chame como quiser, mas fundamente no artigo 514 do Código de Processo Penal, o artigo 514 do CPP. Agora, o que é notificação? Qual é a diferença da notificação para a citação? E mais do que isso, qual é a distinção desses dois institutos em relação à intimação? É correto dizer que o funcionário vai ser citado para apresentar defesa preliminar? Ou que um réu, em um caso de roubo, vai ser notificado para apresentar a resposta à acusação? Ou mesmo que o funcionário vai ser intimado para apresentar sua defesa escrita? É preciso, sim, distinguir ou trazer os traços que vão diferenciar esses três institutos. Citação é um ato de comunicação processual, como também é notificação e intimação. Então, a citação, a notificação e a intimação são atos de comunicação processual que estão intimamente atrelados ao contraditório e à ampla defesa. Eu preciso ser informado da existência de um ato para que eu possa refutá-lo, por exemplo. Isso é contraditório. É direito à informação. Citação é o ato de comunicação processual que dá conhecimento ao réu, veja, o sujeito já é réu, porque a denúncia já foi recebida. Dá conhecimento ao réu acerca da existência de uma acusação para que este possa se defender. Em contrapartida, notificação é o ato de comunicação processual que dá conhecimento ao denunciado, ele ainda não é réu, acerca da existência de uma acusação para que ele possa apresentar a defesa preliminar. Então, o objetivo da citação é a apresentação de uma resposta à acusação e o escopo da notificação é a apresentação de uma defesa preliminar. Entretanto, é importante perceber o seguinte: a intimação não está atrelada à apresentação de uma peça defensiva, como a defesa preliminar e a resposta à acusação. A intimação também é um ato de comunicação processual, mas que dá conhecimento, por exemplo, ao patrono do réu acerca de uma audiência que será realizada, que dá conhecimento ao patrono do réu acerca do que foi realizado nessa audiência, do que foi publicado, que dá conhecimento ao réu acerca do teor de uma sentença condenatória, enfim, que faz as partes conhecerem um ato que já foi praticado ou mesmo um ato que ainda vai se realizar. Então, essa é a diferença entre esses três institutos: notificação, citação e intimação, que têm em comum
a natureza jurídica de um ato de comunicação processual. Perfeito. Agora, nós falamos que no procedimento funcional, oferecida a petição inicial, o juiz vai notificar o funcionário para apresentar defesa preliminar. Uma pergunta que não quer calar é saber se essa notificação do funcionário para apresentação de defesa prévia ou defesa preliminar, ela sempre será necessária. Se sempre será imprescindível a notificação do funcionário para apresentação de defesa preliminar. Nós temos basicamente duas posições. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado 330, na súmula 330, como bem menciona, por exemplo, o professor Auri Lopes Júnior, o professor Norberto Avena, a maioria da doutrina, no enunciado 330, o STJ entendeu que, se a denúncia funcional for lastreada em inquérito policial, será desnecessária a notificação do funcionário para apresentar defesa prévia para apresentação de defesa preliminar. Ora, qual o motivo desse enunciado? Há uma presunção de que, quando houve a instauração do inquérito policial, o STJ entende que o funcionário não foi, em contrapartida, surpreendido com aquela imputação, ou mesmo que a denúncia não se lastreou em uma simples sindicância, em uma suposta pífia sindicância. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tornando desnecessária a notificação do funcionário público para apresentação de defesa prévia, para apresentação de defesa preliminar nesses casos. Entretanto, essa não é a posição do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem um enunciado nesses termos, tem vários precedentes considerando necessária a notificação do funcionário público para apresentação de defesa preliminar, não fazendo essa distinção ontológica acerca da existência ou não de inquérito policial para lastrear a denúncia funcional. Se tem inquérito policial, não é necessária a defesa prévia. Se não houve inquérito, é necessário. Não. Nesses dois casos, o STF entende que é necessária a notificação para apresentação de defesa preliminar. Agora, a maioria dos precedentes do STF tem se encaixado em uma natureza jurídica de nulidade relativa pela não observância desse ato, dessa necessidade de notificação para apresentação de defesa preliminar. O STF, por exemplo, entende que a notificação para apresentação de defesa preliminar deve ser, ou melhor, a arguição da nulidade pela não notificação para apresentação de defesa funcional deve ser arguída em momento oportuno. Por exemplo, há vários precedentes no sentido de que, se já existe sentença condenatória no feito, mesmo que o funcionário não tenha sido notificado para a apresentação de defesa preliminar, fica manifesta a existência de defesa durante o processo, de defesa técnica durante o feito. Enfim, o funcionário teve outros momentos para rechaçar a acusação, para fazer valer o contraditório e a ampla defesa. Em verdade, no tocante às nulidades, ou no contexto da nulificação no processo penal, nulidades, cuidado, que estão previstas a partir do artigo 563, não é? Do 563 até o artigo 573 do Código de Processo Penal, no tocante às nulidades, fato é que, superando aquela visão ortodoxa e priorizando o princípio da instrumentalidade das formas e o pas de nullité, sangrier, que nós temos no artigo 563 do CPP, o Supremo tem exigido a existência de um prejuízo
a comprovação do prejuízo em qualquer espécie de nulidade, seja nas nulidades relativas ou mesmo nas nulidades que historicamente foram sempre consideradas absolutas, é indispensável a comprovação do prejuízo, por exemplo, para o réu, no caso concreto. Então, para o Supremo, se não houve notificação para a apresentação de defesa preliminar, mas o funcionário, por exemplo, foi citado e apresentou uma resposta à acusação posteriormente ao recebimento da denúncia, apresentou alegações finais ao final do feito. Se em outros momentos o funcionário se defendeu, e mais do que isso, houve preclusão na arguição dessa nulidade por violação do contraditório e da ampla defesa, o feito não será anulado, a instrução criminal não será nulificada. Então, cuidado. Claro que o funcionário tem que ser notificado para a apresentação de defesa preliminar. É o que prevê o artigo 514 do Código de Processo Penal. Nessa defesa preliminar, não há necessidade de apresentação de rol de testemunhas. Não há previsão legal. O prazo da defesa prévia, nos termos do artigo 514 do Código de Processo Penal, é um prazo de 15 dias. Nós temos um prazo de 15 dias para a apresentação dessa defesa preliminar, sem rol de testemunhas. E por que não há um rol de testemunhas? E o que pode ser alegado nessa defesa preliminar? Primeiro, não há um rol testemunhal nesse momento processual, sem existir uma preclusão consumativa ou uma preclusão pela não arguição das testemunhas, do rol de testemunhas, pela inexistência de um requerimento quanto ao rol testemunhal, porque mais à frente, nós vamos analisar isso, o funcionário terá direito a uma outra peça escrita. E nessa peça escrita, inclusive que nós já estudamos, que é a resposta à acusação, o funcionário poderá rolar as suas testemunhas. Agora, o que arguir nessa defesa preliminar? O objetivo principal dessa defesa prévia funcional é fazer com que o juiz não aceite liminarmente a acusação. É fazer com que o juiz rejeite a petição inicial, para que o funcionário não passe pelo constrangimento de se tornar réu no processo penal. E veja que isso indiretamente atinge até os interesses da administração pública, que percebe, por intermédio do seu preposto estatal, que os princípios que regem a administração pública, como a legalidade, a moralidade, foram atingidos, eventualmente, por uma prática criminosa. Então, o objetivo principal dessa defesa funcional é a rejeição da petição inicial. Pensando, por exemplo, numa prática criminal. Você que vai fazer um concurso para a advocacia pública, para a defensoria pública, por exemplo. Você que vai fazer um concurso ou vai fazer o exame de ordem, numa segunda fase de direito penal na OAB. Nessa defesa preliminar, o pedido principal, e mesmo para quem advoga na área criminal, para os alunos que ainda advogam na área criminal ou que advogam na área criminal, o pedido principal é a rejeição da petição inicial. A rejeição da petição inicial à luz do artigo 516 do Código de Processo Penal. O artigo 516 do CPP, ele prevê o seguinte, prevê que será rejeitada a denúncia, basicamente a denúncia, porque nós temos aí os crimes contra a administração pública, todos persecuíveis via ação penal pública, não é? Mas será rejeitada a denúncia, basicamente, a petição inicial, quando a ação for improcedente ou quando o crime for inexistente. Esses são os dois fatores básicos que vão propiciar a rejeição da petição inicial. A inexistência do crime e a improcedência da ação.
como assim a inexistência do crime? Ora, o sujeito foi denunciado, por exemplo, por um peculato, mas o fato é atípico. Consequentemente, não há crime. Não há um dos elementos que constituem a visão tripartite do delito, do injusto culpável. Vale dizer, fato típico, ilícito e culpável. Mas o fato não é típico, porque, por exemplo, não houve peculato, não houve dolo, não houve um peculato culposo. Consequentemente, o seu pedido da defesa preliminar será a rejeição da petição inicial, justamente pela inexistência do crime. Há quem advogue na doutrina, por exemplo, que nesse momento processual o juiz já poderia absolver desde logo o imputado. Até porque, para alguns, essa rejeição da petição inicial não teria autoridade da coisa julgada material, o que eu vou encontrar na decisão de absolvição sumária. Mas o outro caso de rejeição da petição inicial é a improcedência da ação. Quando é que a ação vai ser improcedente? Aí eu posso pegar por empréstimo aqueles incisos que constituem o artigo 395 do CPP. Por exemplo, a ação vai ser improcedente quando a denúncia for inepta, for uma denúncia genérica, que não individualize o fato com todas as suas circunstâncias. Vai ser uma hipótese, por exemplo, de improcedência da ação, quando faltar uma condição de procedibilidade. O que é uma condição de procedibilidade? Porque, vejam, no processo civil, você sempre conheceu as condições como condições da ação. Legitimidade de parte, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido. É incompatível a aplicação automática desse instituto ao processo penal. Possibilidade jurídica do pedido, por exemplo, no âmbito criminal. Quando é que eu vou dizer que um pedido é impossível? Eu tenho que adaptar isso ao âmbito criminal. A ideia, por exemplo, de tipicidade aparente, ou seja, da possibilidade de punibilidade concreta. Eu não posso aplicar essas categorias automaticamente ao âmbito criminal. É por isso que a doutrina prefere chamar essas condições da ação de condições de procedibilidade. Se faltar uma condição de procedibilidade, por exemplo, cabível nos crimes funcionais, uma hipótese de legitimidade de parte, nesses casos, a ação será considerada improcedente. E o único caminho é que, de fato, o juiz evite esse estigma. Evite que o funcionário se torne réu e rejeite a petição inicial acusatória. Rejeição, eu repito, nos termos do artigo 516 do Código de Processo Penal. Enquanto no procedimento comum e em vários outros ritos, a rejeição está no artigo 395, no procedimento funcional, a rejeição da petição inicial vai estar no artigo 516 do Código de Processo Penal. Agora, e se o juiz não rejeitar a petição inicial funcional? E se o juiz não aplicar o 516? E se o juiz receber a denúncia porque entende que tem justa causa para a ação penal? Há indício suficiente de autoria contra o funcionário, há materialidade. Mais do que isso, a petição inicial não é inepta. As condições da ação estão presentes. O juiz vai receber a petição inicial. Mas qual é o próximo passo? Aí vem um ponto importante. Porque é importante perceber que alguns procedimentos especiais, eu diria, são parcialmente especiais. Eles não são especiais como um todo. Têm peculiaridades, mas também guardam em si ou abraçam disposições ou regramentos do procedimento comum ordinário. Só a título de comparação, cito como exemplo a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não traz, Lei 11.340 de 2006, um procedimento especial como um todo.
Mas você tem várias peculiaridades na Lei Maria da Penha que vão constituindo um procedimento especial. Então, por exemplo, no contexto da Lei Maria da Penha, é vedada a aplicação de pena pecuniária. No contexto da Lei Maria da Penha, eu não posso aplicar o procedimento sumaríssimo, mesmo para uma ameaça, por exemplo, praticada no contexto da violência doméstica, da relação afetiva, nas hipóteses da Lei 11.340 de 2006. Então, perceba que na Lei Maria da Penha, e aí nós temos novas súmulas aí, por exemplo, no STJ, que tratam dessa temática. No contexto da Lei Maria da Penha, eu acabo tendo várias disposições que constituem, ao menos em parte, um procedimento especial. E assim é, por exemplo, assim é na lei que trata dos crimes de abuso de autoridade, ou nas hipóteses de abuso de autoridade, a Lei 4898/65. Também nós temos aí hipóteses específicas que tratam da representação nos casos de abuso de autoridade e tantos outros procedimentos especiais que nós temos no Código de Processo Penal. Leia-se o procedimento especial dos crimes contra a honra, né, que está do artigo 519 até o artigo 523 do Código de Processo Penal, procedimento especial dos crimes contra a propriedade imaterial, que é aquela hipótese lá de violação de direitos autorais do artigo 184 do Código Penal, e está previsto no CPP do artigo 524 até o artigo 530I do Código de Processo Penal, e você tem um procedimento de extravio de autos, restauração de autos extraviados, por exemplo, no Código de Processo Penal. Perceba que esses procedimentos especiais, eles não são como um todo especiais, porque ao menos em parte, eles acabam acolhendo o paradigma, o parâmetro, disposições de um procedimento comum, que é muito importante, que é o procedimento comum ordinário. É por isso que, no tocante ao procedimento funcional, se o juiz recebe a petição inicial, o próximo passo é citar o réu para apresentar uma resposta à acusação. E a partir daí, eu sigo o procedimento comum, no contexto ou com os atos subsequentes que já foram, nessa linha do tempo, analisadas ou analisados na primeira aula, no nosso primeiro encontro, que abriu o curso procedimental dessa semana. De tal sorte que, se o juiz recebe a denúncia funcional, cita o réu, agora réu, funcionário público, agora réu, para apresentar uma resposta à acusação. Veja que eu acabo ficando com duas defesas do funcionário público nesse trâmite procedimental. A defesa preliminar, que tem uma funcionalidade muito clara, não ser réu, rejeitar a petição inicial, e ao mesmo tempo, se eu não tenho êxito nesse meu escopo, nesse meu fim, consequentemente, após o recebimento da petição inicial, o funcionário público vai ser citado, agora é citado, não é mais notificado, citado para apresentação de uma resposta à acusação. Resposta à acusação nos termos lá que nós estudamos, os termos que nós estudamos ou mencionamos, e vamos ver também na próxima aula do artigo 397, ou melhor, 396 e 396A do CPP. E qual é a finalidade dessa resposta à acusação? Repito, retificando, artigos 396 e 396A do Código de Processo Penal. Resposta à acusação, que já falamos no primeiro encontro, tem um prazo de 10 dias. A finalidade dessa resposta à acusação é propiciar, proporcionar a absolvição sumária do funcionário público, no caso do procedimento funcional, claro, porque essa absolvição sumária também está no procedimento comum. A absolvição sumária, que está prescrita no artigo 397 do Código de Processo Penal. Para alguns que gostam de trazer por empréstimo, por transplante, esses institutos do processo civil
para a seara penal, nós teríamos aí um julgamento antecipado do mérito, um julgamento antecipado da lide. Para quem fala em lide, o que é incompatível, porque traz a ideia de resistência, que nem sempre vai existir no processo penal, mas para quem fala em lide no âmbito criminal. Então seria uma espécie de julgamento antecipado, absolvição desde logo. Trata-se de uma absolvição precoce. É uma absolvição sem a instrução probatória, sem a instrução jurisdicionalizada, sem a instrução criminal. É de fato uma absolvição ainda que se ampara ou se apega aos elementos informativos do inquérito policial. Porque a audiência de instrução, interrogatório e julgamento ainda não ocorreu. Ela ainda não se realizou. Consequentemente, as partes e o juiz, em maioria, só têm os elementos informativos do inquérito policial. Está muito claro que o juiz não pode proferir uma sentença condenatória só com base nos elementos de convicção da fase inquisitorial. Vale dizer, com base na posição da nossa Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, o inquérito policial é obter dicta ou obter dictum. É um argumento de reforço para uma verdade construída em juízo, à luz do contraditório, à luz da ampla defesa. Ninguém pode ser condenado só com base numa confissão coletada no inquérito, sem contraditório, sem ampla defesa, da obscuridade de um procedimento que é unilateral. Então, é importante perceber o seguinte, o artigo 155 do CPP veda que o inquérito policial seja, eu diria, a ratio decidendi, a única razão para o juiz decidir. Mas é a única razão para o juiz decidir com base em uma veia condenatória, se inclinando por uma condenação. Para absolver, pode. E o juiz pode absolver sumariamente o imputado quando todas essas peças de informação caminham ou desaguam na inocência desde logo do réu. Para que aguardar a produção de provas em uma audiência que, por vezes, não é una, porque não dá tempo de produzir ou de ouvir todas as testemunhas no mesmo dia, é fragmentada, é fracionada? Para que sujeitar o réu a uma instrução criminal e até o risco de ser condenado? Porque juízes mudam de comarca, juízes são promovidos. E às vezes esse juiz titular hoje tem um convencimento de que o réu deve ser absolvido sumariamente, mas no futuro um substituto pode vir e entender que o réu deve ser condenado. Para que sujeitar o réu ao risco de sofrer uma condenação? Em uma análise prospectiva, para o futuro, se eu posso absolver desde logo. Olha aqui no Código de Processo Penal, por exemplo, outro dia isso caiu em uma prova objetiva, para quem está pensando em fazer concurso, prevê que o réu deve desfrutar, ou ao réu deve ser concedido, por exemplo, uma liberdade provisória sem fiança, quando ele atua cobertado por uma causa excludente de ilicitude. Essa é uma das hipóteses de absolvição sumária. Se eu já tenho a certeza de que o réu é inocente, se já há uma certeza clara, manifesta, de que o réu é inocente em relação àquele caso concreto, não praticou um fato típico, ilícito ou culpável, desde logo o juiz deve absolver sumariamente. Claro que, em que pese posições em contrário, essa absolvição sumária não vai ocorrer quando houver, por exemplo, uma dúvida razoável. Ao menos essa é a posição majoritária. Absolvição desde logo, quando existir uma causa manifesta de exclusão de ilicitude, por exemplo, como eu citei aqui, em comparação com o Instituto da Liberdade Provisória. De maneira manifesta, está comprovado que o sujeito agiu em legítima defesa, em estado de necessidade, em
no consentimento, com o consentimento do ofendido, né? Quando o consentimento do ofendido, por exemplo, é causa supralegal de exclusão de ilicitude, porque também pode excluir, em alguns casos, a tipicidade. Em casos de estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Cite-se como um exemplo, uma idosa que estava em sua residência. Aí um ladrão entra na casa da senhora para poder roubá-la. Ela consegue matar o meliante. Ora, ela utilizou dos meios moderados, estava em sua residência. O seu algoz ingressa armado em sua casa. Claro que existia uma agressão injusta, atual ou iminente, que deveria ser repelida com uma reação moderada, como de fato foi. Então, se ela agiu com uma legítima defesa subjetiva, se ela agiu amparada com uma causa justificante, o juiz não pode sujeitar essa senhora a uma audiência de instrução, interrogatório e julgamento. Ela vai ser absolvida desde logo. É o que ocorre também nas hipóteses, por exemplo, do princípio da insignificância. Uma mulher subtraiu um shampoo de R$10. Atendidos os requisitos impostos pelo Supremo Tribunal Federal para incidência dessa causa excludente de tipicidade material, o juiz pode absolver desde logo essa mulher, para evitar que o Estado perca tempo processando alguém, se no final, por certo, ela será absolvida. Então, as causas excludentes de tipicidade também propiciam a absolvição sumária. E, por fim, nós temos as causas excludentes de culpabilidade, coação moral irresistível, erro de proibição que exclui a culpabilidade. São hipóteses também que o juiz pode, desde logo, absolver sumariamente o réu, seja em um caso de procedimento comum ou, como nós estamos comentando, uma hipótese, por exemplo, de procedimento funcional. No tocante às causas excludentes, por exemplo, de tipicidade, ou as hipóteses de atipicidade. Imagine um caso em que um presidente da Câmara é denunciado por peculato. Qual era a conduta desse sujeito? Ele, por exemplo, angariava algumas pessoas para ser contratada pela Câmara Municipal. As pessoas vinham trabalhar na Câmara Municipal por necessidade daquele ente legislativo e ele pedia que essas pessoas pegassem um empréstimo no Banco do Brasil. Repassava o empréstimo para ele e ele ficava pagando as parcelas, né? Descontado em folha, ele pagava as parcelas para esses funcionários. Por conta disso, o Ministério Público denuncia esse vereador por peculato. Tem peculato aí? Não. Essa conduta pode ser antiética. Mas direito penal é uma coisa, moral, por vezes, é algo totalmente oposto. Nem toda conduta amoral ou imoral é tipificada como um delito. Então, nessa hipótese, não teve apropriação de uma verba pública. Não houve dano, por exemplo, à administração pública. Não se configuram as hipóteses de peculato. Se o juiz, analisando matéria estritamente de direito, nesse caso, verifica que não há tipicidade formal, ele deve absolver sumariamente o funcionário. Quanto às causas excludentes de culpabilidade, uma ressalva. Quanto às causas excludentes de culpabilidade, nessa fase da absolvição sumária, o artigo 397, inciso 2º do CPP, veda que o juiz aplique uma absolvição imprópria. O que é isso? Aplicar medida de segurança definitiva nessa fase processual. É bem verdade que, desde 2011, com a Lei 12.403 de 2011, o Código de Processo Penal, no artigo 319, prevê a possibilidade de medida de segurança provisória para o suposto inimputável. Entretanto, eu não posso, na fase do 397 do CPP, querer aplicar uma absolvição imprópria.
O que é absolvição imprópria? É aquela que absolve o inimputável, o doente mental, mas aplica uma medida de segurança, por exemplo, de internação em hospital de custódia e tratamento, aplicando desde já o artigo 386, parágrafo único, inciso 3º do Código de Processo Penal. O 397 veda isso. Porque, vejam, por mais que o sujeito seja inimputável, fato é que outras teses podem ser levantadas por ele que, eventualmente, poderão propiciar uma absolvição própria. O sujeito pode dizer, olha, tudo bem, eu sou louco, mas eu não fui autor do crime. Então, percebam que, justamente por isso, o 397 do CPP veda a aplicação da absolvição imprópria nesse momento processual. Ok? Agora, o inciso 4º do 397 do CPP se traduz como uma impropriedade legislativa. Na verdade, com a Lei 11.719 de 2008, o que o legislador fez no inciso 4 do 397 do CPP foi absolver o morto, por exemplo. Porque o legislador colocou como uma das hipóteses de absolvição sumária as causas extintivas de punibilidade. Nós sabemos que as causas extintivas de punibilidade, algumas delas podem se aplicar, sim, no contexto do funcionário público, como, por exemplo, a morte do agente, a prescrição, a decadência, a renúncia, o perdão. As causas extintivas de punibilidade que estão, em maioria, no artigo 107 do Código Penal, mas não exaustivamente, cuidado, não taxativamente, são exemplos, é um artigo exemplificativo, mas as causas extintivas de punibilidade, que estão, na maioria, no 107 do Código Penal, não são hipóteses de absolvição. Eu posso até argumentar que os efeitos penais de uma prescrição são os mesmos de uma absolvição. Mas eu não posso afirmar que a natureza jurídica dessas decisões é a mesma. O juiz pode extinguir a punibilidade em qualquer fase procedimental. É isso que prevê o artigo 61 do Código de Processo Penal. Em matéria de ordem pública, como já mencionou, por exemplo, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça e as 2 turmas do Supremo Tribunal Federal. É sim matéria de ordem pública. Mas o legislador trouxe também as causas extintivas de punibilidade para o artigo 397 do CPP. Em verdade, se o juiz reconhece a prescrição da pretensão punitiva, se o juiz reconhece a decadência do direito de agir, que aí vai ser mais aplicável nos crimes de ação penal pública condicionada à representação ou nos crimes de ação penal de iniciativa privada, né? Quando eu tenho aquele prazo decadencial de 6 meses a partir do conhecimento da autoria do fato para agir, para oferecer, por exemplo, a petição inicial ou representar para que o Ministério Público faça, que é a hipótese de prazo decadencial que está no 38 do CPP. Nesses casos de causas que extinguem o poder de punir, não há absolvição. Há uma sentença declaratória da extinção de punibilidade. O juiz decreta extinta a punibilidade. Inclusive, é posição, por exemplo, já manifestada pelo Supremo Tribunal Federal, que a análise ou a cognição frente às causas extintivas de punibilidade, do punir, é uma hipótese preliminar ao mérito. Se o sujeito morreu, por exemplo, eu não vou parar para analisar se ele era culpado ou inocente. Para absolver, eu declaro extinta a punibilidade. E, consequentemente, eu não vou enfrentar os elementos meritórios. Eu não vou pisar no mérito da pretensão acusatória. Mais do que isso, é importante saber agora se o recurso cabível
para atacar a decretação da extinção de punibilidade e as hipóteses de absolvição sumária, é o mesmo. Ou se os recursos se aplicam de igual forma nesse contexto. E aí eu trago, por exemplo, a informação deitada na obra de Nestor Távora, no seu curso de processo penal. Ele entende da seguinte forma. Nestor diz, olha, se o réu for absolvido sumariamente pelos 3 primeiros incisos do artigo 397 do Código de Processo Penal, o recurso cabível será a apelação. Então, se o juiz absolve sumariamente o réu pelas 3 primeiras hipóteses do artigo 397 do CPP, pela atipicidade do fato, por uma justificante, causa excludente de ilicitude, ou mesmo porque o fato é inculpável, pela existência de uma causa excludente de culpabilidade, que não seja, claro, a inimputabilidade, porque não é cabível nesse momento, já comentamos isso. Se o juiz absolve sumariamente o réu, com base nos 3 primeiros incisos do 397, o recurso cabível para atacar essa decisão, essa sentença, que faz coisa julgada material, imutável, é a apelação. Uma apelação com fulcro no artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal. Uma apelação em um prazo de 5 dias para interposição e 8 dias para razões e contra-razões recursais. Então, repetindo, a apelação é recurso cabível para atacar esses 3 primeiros incisos ou absolvição sumária com base nesses 3 primeiros incisos. Claro que quem vai querer apelar aí, ou quem vai ter interesse recursal, esse pressuposto subjetivo do recurso, é a acusação. Poucas são as hipóteses em que o réu pode ser absolvido e vai querer recorrer, ou quase nenhuma. Para mudar, por exemplo, o fundamento de uma absolvição, Ada Pellegrini já atacou essa possibilidade no seu livro Recursos no Processo Penal. Mas fato é que a apelação é cabível, sim, para atacar esses 3 primeiros incisos, e, em regra, quem vai apelar é o Ministério Público, principalmente no procedimento funcional, porque é o Ministério Público, em tese, a parte sucumbente, né? Ou seja, se é que eu posso falar em sucumbência no processo penal, mas é o Ministério Público que perdeu, em tese, na medida em que o réu foi absolvido sem mesmo existir a instrução criminal. Então, a MP apelaria aí para ver o funcionário ser processado mediante o provimento do seu recurso de apelação pelo Tribunal de 2º Grau, Tribunal de Justiça, se a matéria for estadual, ou Tribunal Regional Federal, se for um crime federal. Entretanto, salienta Nestor, que também já teve a oportunidade de ministrar um curso, ministrar aulas aqui no nosso Saber Direito Aula, esse professor diz que se o juiz extinguir a punibilidade pelo artigo 61 do CPP, ou mesmo pelo 397, inciso 4º do Código de Processo Penal, o recurso cabível seria o recurso em sentido estrito, conforme o artigo 581, inciso 8º do CPP. Então, o RSE, recurso em sentido estrito, é o recurso cabível para atacar a decisão que extingue a punibilidade e também para atacar a decisão que não extingue a punibilidade. Nos termos do artigo 581, inciso 8º, e 581, inciso 9º do Código de Processo Penal. Quando o juiz reconhece a prescrição ou outra causa extintiva de punibilidade, ou quando o juiz não reconhece a prescrição ou outra causa extintiva do punir, cabe recurso em sentido estrito. Meus amigos, após essa decisão que não absolve sumariamente o réu, porque se absolver sumariamente, está a fim do procedimento.
Mas após a decisão que não absolve sumariamente o réu, se o juiz entender que deve existir audiência, no rito funcional eu vou seguir o procedimento comum. Então vale aquilo que nós comentamos. Vai ser designada a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, onde as provas serão produzidas, existirão alegações finais das partes e o juiz, por fim, vai proferir a sua decisão final. Então veja que a grande peculiaridade do rito funcional é a existência de uma notificação para a defesa preliminar em prol do funcionário público. Chegamos ao final de nossa segunda aula, do nosso segundo encontro. Nessa aula, nessa parte do nosso curso, nós tratamos do procedimento funcional. Vale dizer, procedimento aplicável aos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral. Mencionamos que esse procedimento funcional está prescrito a partir do artigo 513 até o artigo 518 do Código de Processo Penal. Seguindo esse entendimento, trouxemos aqui a sequência desses atos processuais, mencionando a súmula 330 do STJ, que diz ser desnecessária a notificação para apresentação de defesa preliminar pelo funcionário público quando a denúncia funcional for lastreada em inquérito policial. Essa não é a mesma posição do Supremo Tribunal Federal, como nós salientamos aqui naquela oportunidade. Mais do que isso, ficou bem claro que a maior peculiaridade do rito funcional é justamente a existência de uma defesa preliminar antes do recebimento ou rejeição da petição inicial. Mais uma vez, muito obrigado, senhores, e nos encontramos no próximo encontro, nossa terceira aula, quando nós vamos tratar do procedimento especial previsto na Lei 11.343/2006. Muito obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.